Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Uma certa ocasião, eu ouvi um pastor dizendo, na verdade um apóstolo dizendo o seguinte: o que seria melhor? Uma igreja de crentes ou uma igreja de hipócritas? Pastor, que duro, que é isso? Como assim? Uma igreja de hipócritas? O que seria melhor? Você ter uma igreja de crente ou uma igreja cheia de hipócritas? O que seria melhor? E, naturalmente, sendo crente demais, vou usar essa palavra, é muito simples você responder dizendo o seguinte: claro que é uma igreja cheia de crente. Será? Ao final dessa mensagem, eu vou trazer de novo essa mesma palavra, essa mesma pergunta. E aí, a gente vai chegar a uma conclusão de tudo isso. Mateus capítulo 6, versículo 5 é o nosso ponto de partida. E diz assim: e quando orares, não seja como os, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas da onde? Das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu. Agora diga comigo assim, os hipócritas são hipócritas, mas oram nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Eles são hipócritas, mas porém eles oram, tanto na igreja quanto lá na rua. Eles não omitem a sua oração, mesmo na igreja ou na rua. Eles oram, eles aparecem. As suas orações, elas aparecem para os outros. São hipócritas. São ou não são? É o que Jesus está falando. São hipócritas. Mas eles estão fazendo o quê? Orando. Dentro da igreja e fora da igreja. Eles são hipócritas, mas estão orando dentro do templo e fora do templo. Aí Jesus vem e diz o seguinte, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aí Jesus fala, olha, não deixa de orar. Os hipócritas são hipócritas, mas eles estão orando. Mas vocês têm que orar, não para serem vistos como eles, mas vocês têm que orar. Os hipócritas, eles oram em todos os ambientes para aparecer. Mas vocês têm que orar, não para aparecer, mas vocês têm que orar. Vocês não são hipócritas, mas oram então. Não deixa de orar. É o que Jesus está falando. Prossigamos. Mateus 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que, em verdade vos digo que já receberam o seu. O que Jesus está dizendo? Diga comigo, os hipócritas
são hipócritas, mas porém, eles jejuam para aparecer de novo. Se mostra triste. O que foi que você está triste? É porque eu estou jejuando. Estou jejuando. Oh. Irmão, uma coisa que eu aprendi assim, me falaram isso, assim, me falaram acerca disso e eu falei, verdade. Irmão, quando você está num jejum, você está jejuando, e você está tão conectado com o Espírito no seu jejum, irmão, você não tem vontade de comer. É estranho, as pessoas falam, não, é porque eu estou no jejum, mas eu tenho que ficar fugindo de comida, eu tenho que ficar fugindo, porque eu estou no jejum e tal. Parece uma coisa, não, é meio estranho, porque se você está tão ligado com o céu no seu jejum, irmãos, pode aparecer um banquete de picanha para você, picanha no alho, derreter na gordura, e você está tranquilo, porque você está tão conectado com o céu, irmão, que aquilo já não faz diferença para você. Você não precisa sair fugindo, correndo. Os hipócritas, eles eram hipócritas, mas eles jejuavam. Aparecia o seu jejum. Aí Jesus vem e diz, versículo 17: Tu, porém, quando unge a tua cabeça e levanta o teu rosto, prossiga, para não pareceres aos homens mas ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto, te recompensará publicamente. O que Jesus fez? Diga, e fala o quê? Vocês, quando jejuares, vocês não pareçam contristados, unge a tua cabeça, não pareça triste, não pareça abatido, para não parecer que você está jejuando. Para que as pessoas não mostrem que está jejuando. Irmão, é difícil, não estou falando porque sou eu, não estou querendo, como diz, não estou querendo me gabar aqui não. Mas assim, irmão, é muito difícil saber quando eu estou jejuando. É muito difícil. A Sandra, minha esposa, ela não sabe a hora que eu estou jejuando. Ela vai saber se, por exemplo, eu não for comer. Ela vai pensar assim, eu acho que ele está, porque eu não fico batido, desfalecido. Diga comigo, os hipócritas são hipócritas, mas até jejuam. Hipócritas são hipócritas, mas jejuam. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que são, o que está escrito aí na sua Bíblia? Hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir? Diga comigo, os hipócritas são hipócritas, mas porém, eles dizimam da hortelã, do endro, do cominho.
Aqui ele está especificando algumas coisas que era mais frequente de eles produzirem naquela época. Ou seja, tinha fariseus, escribas, que eles tinham plantações de hortelã, tinham plantações de heno, tinham plantações de cominho. E eles não deixavam de dizimar de nenhuma dessas plantações. Não, se a pessoa tinha as 3, ele dizimava das 3. Hortelã, endro e cominho, as coisas mais comuns daquela época. Eles não omitiam. Mas aí Jesus vem e diz o seguinte, mas eles estão omitindo o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Eles dizimam de tudo. Eles não falham em nada com seus dízimos, mas porém eles estão falhando na questão da misericórdia e a fé. Aí Jesus vem e nos ensina o seguinte, dizendo: deveis, porém, fazer estas coisas. Que estas coisas? Dizimar. E não omitir aquelas. Diga comigo, os hipócritas são hipócritas, mas porém, eles dizimam de tudo. São hipócritas, mas irmão, no altar não falta. São hipócritas, mas no altar eles não deixam faltar, porque está lá, estão omitindo. Aí Jesus vem e fala: vocês, o que vocês devem fazer? Deveis, porém, fazer estas coisas. O quê? Dizimar, igual a eles. Mas, porém, não omita aquelas, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Dizimem. Não param de dizimar, mas, porém, continuem tendo misericórdia, fé e justiça. São hipócritas, mas porém eles fazem o quê? Dizimam. Lembra da pergunta? O que é melhor? Uma igreja cheia de hipócritas ou cheia de crentes? Quarta e última, 23:15. E é aqui que eu queria chegar hoje. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Como está escrito na sua Bíblia, Mari? Eu sei que a tradução é diferente. É King James a sua? Não, é NVI. Põe para mim a NVI. Eu não sabia qual que estava dessa de converter. Percorrem o mar para fazer um... Isso aqui está falando de evangelismo. Eles evangelizam. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Irmãos, diga comigo, eles são hipócritas. Mas eles não medem esforços, nem no mar, nem em terra, para converter a crença deles. São hipócritas, diga comigo, eles são hipócritas. Mas, irmão, estão evangelizando como ninguém. São hipócritas, mas eles estão evangelizando como nunca evangelizaram. E estão fazendo o quê? Olha o que o texto está dizendo. Para tornarem
2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Quem? De quem que vocês, Jesus está falando vocês? Não, de nós, os crentes. Eles estão tornando 2 vezes mais do que vocês. Vocês convertem um, eles vão lá e convertem 2 vezes mais que vocês. Eles não estão medindo esforços. São hipócritas sim, mas eles estão evangelizando como nunca evangelizaram. São hipócritas sim, mas eles estão orando como nunca oraram. Ora na igreja, ora fora da igreja. Eles são hipócritas sim, mas estão jejuando e aparecendo em todos os lugares do seu jejum. Eles são hipócritas sim, mas no altar não está faltando. Agora fala para mim, que igreja que nós temos? Seria legal ter uma igreja com quando eu preguei isso numa igreja que eu fui convidado, eu perguntei para o pastor. Ele estava sentado assim na frente, eu falei para ele, pastor, quer dizer, apóstolo, eu falei para ele, apóstolo, o senhor quer ter uma igreja do quê? 50 crentes ou 50 hipócritas? Aí ele falou, é claro que os crentes, né? Aí preguei. No final eu fiz a mesma pergunta para ele. Falei, apóstolo, o senhor quer ter uma igreja com 50 crentes ou 50 hipócritas? Ele falou assim, agora ficou difícil. Por quê, irmão? Por quê? Sabe por quê? Olha isso aqui. E eu encerro e a gente comenta alguma coisa aqui. Lucas 16:8. Por causa disso. Por causa disso aqui, ó. Lucas 16:8. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Achou? Diz assim: o Senhor elogiou os administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos, tem tradução que vai dizer, são mais ágeis, do que no trato uns com os outros, do que os filhos da luz. Tem tradução que vai dizer, os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Por causa disso, irmão, aí eu fiz essa pergunta para ele e ele falou, agora ficou difícil. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Porque tem uma igreja cheia de crente. É crente que fala que é crente e não ora. É crente que diz que é crente do jejua. É crente que diz que é crente, mas não dizima. É crente que diz que é crente e não evangeliza por nada nesse mundo. Mas está falando que é crente. Aí Jesus está falando, o hipócrita, ele ora, ele jejua, ele dizima, ele evangeliza, ele não gasta esforço para evangelizar. Eles estão sendo mais ágeis do que vocês. É o que o texto está dizendo, porque eles são mais astutos, ou seja, ágeis, eles são mais propícios a fazer o mal do que você que faz o bem. Eles estão fazendo mais do que você. Irmãos, e parece que é uma coisa, porque ontem eu estava pensando nessa mensagem. E aí hoje de manhã eu saindo, para vir para minha casa, para vir aqui para a igreja, eu passei em um determinado lugar. E eu olhei assim, primeiro que eu vi, eu falei, nossa, quanto carro está aqui hoje. Aí na hora que eu olhei assim, tinha cadeira até para o lado de fora. Até do lado de fora, assim, tem um pátio antes da entrada, grande. E tinha um monte de cadeira, com um monte de gente sentada do lado de fora. Aí eu pensei assim, eu falei, Deus, obrigado pela confirmação do que eu vou pregar hoje. Eles são hipócritas. Mas, porém, estão fazendo mais do que eu e você. Que diz que é crente. Que diz que é de Deus. Que diz que vai para o céu.
que diz, não, eu sou de Deus. Irmão, são hipócritas, mas porém oram na sinagoga e lá na rua. Não omite as suas orações. São hipócritas, mas estão jejuando. São hipócritas, mas estão dizimando. São hipócritas, estão percorrendo o mar e a terra para converter ao lado deles. São hipócritas. O macumbeiro, ele não tem vergonha, medo de sair. Até o macumbeiro homem, que é o pai de santo, ele não tem medo de sair com aquelas roupas de macumba no meio da rua. Tem? Já vi vários. O macumbeiro, ele não tem medo de parar na esquina para fazer um trabalho, para colocar lá os vasos de barro, a farinha, o frango, as velas, o cachaça. Ele não tem medo. Ele está lá, você está passando várias vezes, indo para minha casa aqui. Eu tenho uma encruzilhada ali perto da minha casa. Várias vezes eu já vi eles parados lá, ajoelhados, arrumando as coisas, acendendo as velas lá. Várias vezes, irmão. Eles não têm vergonha, eles não têm medo. Ainda você pergunta, fala com eles, não, eu sou da Umbanda. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu bato tambor. E tá tudo certo, irmão. Eles não têm vergonha alguma. Mas aí o crente, não vou falar não vou falar que eu sou da igreja não. Não, para que eu vou falar? Eles não têm vergonha. Eles não têm. A pessoa que é de Allan Kardec, irmão, não tem vergonha. Eu conheço vários. Pessoas da maçonaria. Esses dias agora, fiquei sabendo que convidaram uma pessoa parcialmente que eu sou pastor da pessoa, convidaram essa pessoa para ser da maçonaria. Convidaram. Ele veio e me falou, pastor, fulano de tal, meu parente, me convidou para ir na maçonaria, que tem que ser indicado, né? E aí ele falou, e ele queria me indicar na maçonaria para poder entrar pro núcleo lá e tal. Aí eu falei assim, aí? Ele falou, eu tô fora, você é doido? Eu falei, então. Eles não têm vergonha. Mas eu tenho vergonha de convidar alguém para vir no culto. Eu tenho vergonha de evangelizar. Eu tenho vergonha de percorrer a terra, o mar, porque, porque isso, eles estão convertendo, volta o texto lá, 23:15, Mateus 23:15. Eles estão percorrendo, como diz o texto, eles estão percorrendo a terra e o mar, para fazerem convertidos. Eles estão correndo, acelerando. Eles estão aqui ainda naquele tempo passado, hoje é mais ainda, eles estão correndo cada dia mais para converter para o lado deles. Mas aí eu, como crente, eu fico omitindo, eu fico distanciando. Não vou falar de religião, não vou falar de Deus, porque não vou demonstrar que eu sou de Deus, porque isso, porque aquilo outro, porque... Irmão, aí a gente pergunta, a grande pergunta é, o que seria melhor? Naturalmente, às vezes eu falo aquela palavra que eu falo para vocês, como que eu falo? Sem espiritualismo, sem espiritualizar tudo, o crentão, o super de Deus. Naturalmente, irmão, o que seria melhor? Uma igreja cheia de crente ou cheia de hipócrita?
Naturalmente. Não vai pelo lado espiritual da coisa, mas pelo lado natural mesmo. De ação, trabalho, crescimento. Cheia de hipócrita, irmão. Exatamente. Está tudo parado, porque eu sou crente. O hipócrita está lá ralando, está lá orando, está lá, mas ele está orando para aparecer. Mas ele está orando, irmão. E você? E eu? Mas ele está jejuando para ficar lá aparecendo que está jejuando. Mas está jejuando, e você? Qual foi o último jejum que você fez? E sem contar que o hipócrita, irmão, ele conhece a lei de cima a baixo. E você conhece aquilo que Deus tem para você de cima a baixo? Então é porque eu não gosto de ler a Bíblia. É muito de... Irmão, aí naturalmente, sem espiritualizar, irmão, sem ser crente, tutano, uma igreja cheia de hipócrita. Uma igreja que não falta nada. Uma igreja que tem um monte de gente orando aqui e lá fora. Uma igreja que está evangelizando para todo lado. Porque é uma igreja de hipócrita, mas ela está evangelizando. Está lá. Batendo de ponta a ponta. Irmãos, é aí que está. Somos crente. Você é crente. Eu sou crente. Vamos mudar a frase. Somos cristãos. Eu sou um cristão, você é um cristão. Porque crente até o diabo é. Mas eu sou um cristão, você é um cristão. Precisamos fazer mais. Romanos, não me lembro desse texto, até porque eu não marquei aqui. Fugiu o texto agora? Porque o mundo aguarda ardentemente a da manifestação dos filhos da luz. Eu sei dessa... É Romanos alguma coisa, se eu não estou enganado. Achou aí, Rafa? Isso, é Romanos, eu lembro que está em Romanos. A natureza criada aguarda. Quem é a natureza criada? Quem? Aqueles que Deus criou. Quem Deus criou? Todo mundo. Todo mundo. Não estamos falando dos filhos. Quer dizer, vamos falar dos filhos agora. Mas a natureza, quem? Até a pessoa conhecer e aceitar Jesus, ela é o quê? Criatura. Ela é uma criatura de Deus, criação de Deus, ela não é filho. Mas essa criatura está esperando o quê? Aguarda com grande expectativa, eles estão ali, que os filhos de... A criatura, que é aquela pessoa que Deus criou, eles estão aguardando ardentemente os filhos da luz serem revelados. Os filhos da luz aparecer, os filhos da luz chegar na história deles, os filhos da luz chegar na situação deles, por mais que eles não saibam, irmão, o mundo, põe a ACF para mim, é a ACF? Então põe a RC, alguma coisa assim. Deixa eu ver se muda muito. Deixa eu ver se muda. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos da luz. Aguarda, eles estão aguardando. Cadê os filhos da luz? Cadê aqueles que são hoje filhos? Cadê aqueles que já se tornaram filhos, mesmo sem eles saberem? Mesmo sem eles terem essa noção, eles estão buscando isso, eles estão dentro deles, gritando por isso.
Cadê os filhos da luz? Fala para mim, cadê os filhos da luz? Aonde eles estão? O mundo está ali, irmão, eles estão aflitos, eles estão aguardando, eles estão com grande... Fugiu a palavra? Mas eles estão ardentemente esperando, cadê os filhos da luz? Ansiosos. Na sua tradução diz como? Na sua, André, diz como? Sua, Mari? O mundo aguarda. Seu vizinho, você não sabe, mas ele está aguardando. As pessoas que convivem com você no dia a dia, eles estão esperando você se revelar. Não, eles não. Não, pastor, não, eles sem saberem, mas eles estão esperando. Porque eles estão esperando alguma coisa. Só que aí, eu sou crente demais e eu não quero me aparecer. Porque eu sou crente. Porque eu sou crente, eu não quero aparecer. Mas o hipócrita, na primeira oportunidade que ele tem, ele está te arrastando para o lado dele. Mas a gente está protelando. Se o hipócrita consegue fazer tudo isso, imagine o que você não faria. Se o hipócrita caiu hipócrita, ele consegue fazer tudo isso e ainda converter mais do que ninguém, 2 vezes mais do que nós. Imagine o que nós não poderíamos fazer se estivesse posicionados como filhos de Deus. Está faltando posicionamento, meu e seu. Como filhos da luz, o mundo está aguardando você e eu se revelar. O mundo está aguardando você e eu nos posicionar. O mundo está aguardando você e eu nos colocar de pé e falar: vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos fazer acontecer isso aqui. O mundo está aguardando. As pessoas que te cercam estão aguardando você entrar na vida delas. As pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu convívio social, as pessoas que você conhece estão aguardando. Pastor, não está, irmão, sem eles saberem, eles estão. Porque eles são criaturas, eles não sabem nem ainda quem eles são. Mas eles, sabe aquele... Pode perguntar, todo mundo tem aquele incômodo. Por mais que as coisas estejam indo bem para eles, sempre tem ali algo que não fecha. E esse algo que falta para eles, você tem. Esse algo que está faltando para eles, que eles tentam com dinheiro, não conseguem alcançar, eles tentam com família, não conseguem alcançar, eles tentam com bebida, com prazeres, com isso, com viagem, irmão, pode ser o que for, eles tentam de todas as maneiras, mas sempre vai ter uma lacuna ali, que só eu e você pode entrar e preencher essa lacuna que eles estão aguardando. Porque eles estão esperando, sem saber, eles estão assim, eu estou viajando, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho família, tenho carro bom, casa boa. Aqueles que não têm, eles também estão buscando por alguma coisa. Irmão, mas tudo que eles tentam colocar na vida deles não supre, porque eu e você não estamos entrando na vida deles. Porque eles estão esperando. Sem saber, eles estão esperando que você e eu se revele para eles. Que você e eu se levante e fale:
Sabe esse buraco aí que você tem aí? Eu tenho para suprir isso aí para você. Eu sei como resolver essa situação para você. Eles estão esperando eu e você se revelar. Mas aí eu sou crente demais e eu não quero. Eu sou crente demais e eu não quero percorrer os mares. Eu não quero percorrer a terra. Eu não quero. Os hipócritas estão aí, fazendo. Orando, jejuando, dizimando, evangelizando. Estão sendo ágeis. E eu e você? Precisamos mudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E que daqui por diante você tome esse choque da realidade segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Aquele apóstolo que eu falei, quando ele fez aquela pergunta, não o apóstolo que eu fiz a pergunta, um outro, que quando ele fez essa pergunta, uma mulher se levantou no meio da igreja e ele perguntou assim: o que é melhor, uma igreja cheia de hipócritas ou cheia de crentes? Não, ele perguntou assim: o que é pior? O que é pior? Um hipócrita ou dois hipócritas reunidos no mesmo lugar? Aí uma mulher no meio da igreja se levantou e falou assim: eu sou o pior. Aí pegou, olhou assim e falou: mas por quê? Ela falou assim: porque eles são hipócritas e estão fazendo tudo. Eu que digo que sou crente não estou fazendo nada, nem metade disso que eles fazem. Ela falou: então eu sou pior que eles. Irmãos, o mundo está aguardando, com grande expectativa, você e eu chegar. Você e eu aparecer. Que decidimos hoje aparecer como filhos de Deus. Porque o hipócrita ele não está perdendo tempo. Ele não está perdendo a oportunidade. Ele não está perdendo as oportunidades e as chances que eles estão tendo. Que nós também não perdemos as nossas oportunidades. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, hoje poderia se chamar um culto de doutrina. Shalom, shalom, queridos, que bom que você chegou até o final desse culto. Espero que tenha abençoado você, a sua casa, a sua família. Olha só, e antes de encerrar, eu quero compartilhar com você 2 versículos que estão lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim, acompanha comigo: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, eu quero falar com você sobre os seus tributos que você entrega no altar, na presença de Deus. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. E eu quero te convidar ao final dessa transmissão, ao final desse culto, a você entregar os seus dízimos, sua oferta, sua semeadura, suas primícias, por meio dessa chave Pix que está aparecendo aí nessa tela. Olha só, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Creia no socorro de Deus e você está semeando numa terra fértil. A terra desse ministério, ela é fértil, e creia numa provisão abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que socorre também será socorrido, aquele que atende também será atendido. Então, derrame aqui a sua gratidão, derrame sobre esta obra a sua generosidade através dos seus dízimos, através das suas ofertas, das suas primícias, semeaduras, e seja impactado pelo poder de Deus que gerará sobre a sua vida em nome de Jesus.
Que Deus abençoe você, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Lembrando, por meio dessa chave Pix que está aqui na tela, você consegue entregar os seus tributos, seja eles ofertas, seja dízimos, seja primícias, semeaduras, votos, tudo que você tem de tributos a entregar, entregue por meio dessa chave Pix. Que Deus te abençoe e a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.